ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e nesse episódio a gente continua falando sobre o desaparecimento da Cheryl, da Stacy e da Suzy, o trio de Springfield. No episódio passado eu falei sobre quem eram essas três mulheres. A gente falou sobre o que aconteceu na noite das festas, né? De formatura e tal. Como tava todo mundo feliz, contente, comemorando e tal. Os planos de várias festas. Isso. E planos que mudaram em cima da hora. As duas meninas iam dormir numa casa, essa casa tava muito cheia, e resolveram dormir na casa de uma na casa da Cheryl e da Suzy. E falei também sobre as buscas iniciais, né? Sobre as primeiras investigações que foram feitas. As pessoas que entraram na casa na hora que... Sim, entrou muita gente na casa. Falei sobre os primeiros suspeitos, que eram pessoas ligadas às vítimas, certo? Ex-namorado, irmão. Ligados às mulheres desaparecidas. Nesse episódio, eu acho que todos os suspeitos que eu vou falar, eles não têm nenhum tipo de ligação conhecida com as nossas vítimas. Entendeu? E são muito suspeitos. Vale a pena estar com o episódio 1 fresco na cabeça. Se você ainda lembra, excelente. Se você não lembra, talvez reouviu o anterior, não sei. Tem gente que eu sei que nem ouviu o primeiro, porque viu que era parte 1 porque gosta e segura. Ouvir os dois juntos. Pra ouvir os dois juntos, sim. Então costuma ser bom estar com, no mínimo, estar com a parte 1 fresca na cabeça. Dito isso, vamos lá? Vamos começar a parte 2, Alexandre? Vamos começar a parte 2. Após o desaparecimento da Stacy McCall, em 92, os seus pais enfrentaram a frustração e o vazio deixado pela falta de apoio a famílias de pessoas desaparecidas. Em 94, o Stuart e a Janice McCall fundaram a organização One Missing Link, com o objetivo de oferecer ajuda às famílias de pessoas desaparecidas, independente da idade ou jurisdição da vítima. Porque, a polícia só se importava quando era alguma criança que tinha desaparecido. Aí eles agiam rápido. Se não fosse criança, e você pode esperar mais 48 horas, que a pessoa vai voltar. Vai voltar sim. Essa iniciativa surgiu da percepção de que os casos de desaparecimento só ganhavam prioridade policial quando já era tarde demais. Com o passar do tempo, a Janice e o Stuart ampliaram a sua atuação, defendendo causas além do desaparecimento da filha deles, Stacy. Eles focaram especialmente em casos de mulheres jovens e em campanhas contra a violência doméstica. Em entrevistas, eles relataram diversas vezes a dor persistente e a sensação de estagnação desde o desaparecimento da filha, um evento que transformou a vida deles para sempre. Já a família da Suzy e da Cheryl, majoritariamente baseada em Seattle, enfrentava a dor da perda à distância, com aparições ocasionais na mídia local. Assim como os McCall, eles ainda mantinham a esperança de encontrar a Cheryl, a Suzy e a Stacy vivas, embora essa esperança se tornasse cada vez mais difícil de sustentar com o passar dos anos. Em setembro de 95, uma das principais figuras apontadas como possível suspeita seria levada a julgamento. Não pelo desaparecimento do trio de Springfield, mas por um crime diferente ocorrido mais de um ano depois. No entanto, os dois eventos estavam profundamente conectados e, para entender essa ligação, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 1990, o Steven Garrison, então com 31 anos, cumpria uma pena de 2 a 10 anos de prisão no Kansas por arrombamento, furto e danos à propriedade. Ele havia sido enviado ao Campo de Honra de Toronto, uma prisão de segurança mínima no condado de Greenwood, e estava programado para ser libertado em maio, após cumprir apenas alguns meses da sentença. Mas, em abril, a apenas 2 semanas da liberdade, o Steven escapou da prisão, junto com outro detento chamado Michael Rader.
Eles também contaram com a ajuda da namorada do Steven, que atuou como cúmplice na fuga. Quem escutou a primeira parte vai reconhecer esses nomes, porque já falei um pouco sobre o Steven Garrison e eu mencionei o Michael Rader, que foi uma das 3 pessoas que testemunharam no grande júri que teve, né? O grande júri, inclusive, era para decidir se tinha evidências suficientes para acusar o Steven Garrison, o Michael Rader e um terceiro homem chamado Ricky West, que também era um conhecido deles da prisão. Depois da fuga, o Steven foi para Springfield e tentou se esconder na casa da irmã dele. Quando a polícia o localizou, ele se recusou a sair da casa, dando início a um impasse de várias horas. O confronto terminou sem violência e o Steven acabou sendo levado de volta sob custódia. A fuga acabou prolongando a permanência do Steven na prisão até 15 de maio de 92, cerca de 3 semanas antes do desaparecimento do trio de Springfield. Ou seja, ele ia ser libertado daí a 2 semanas. Como ele fugiu, ele acabou tendo que ficar mais 1 ano na prisão. Com um histórico de envolvimento com o Galloping Goose Motorcycle Club, que eu já mencionei também no episódio anterior, acredita-se que o Steven tenha voltado à vida criminosa após sair da prisão e passado a viver em Springfield. Inicialmente, o Steven Garrison não estava no radar dos investigadores, mas em 93 ele acabou se tornando o principal suspeito no caso, justamente quando começou a ganhar notoriedade. Em janeiro daquele ano, ele foi preso por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Embora as acusações de tráfico tenham sido retiradas, a violação da condicional pelo porte de armas poderia resultar em vários anos de prisão. Então, o Steven decidiu cooperar e começou a falar com a polícia. Segundo o Steven, ele tinha conhecimento sobre o desaparecimento das 3 mulheres de Springfield, afirmando que, durante uma festa regada a álcool, um amigo dele confessou ter matado o trio e lhe contou onde havia enterrado os corpos e escondido algumas das evidências. O Steven foi mencionado no episódio anterior, como eu já falei para vocês, e as informações dadas por ele levaram a polícia a revistar uma fazenda de porcos na zona rural do condado de Webster, que é o condado vizinho de Springfield, onde foram encontradas evidências que permanecem desconhecidas até hoje, evidências que estão sob sigilo. Embora haja rumores sobre o que pode ter sido descoberto, é importante destacar que a fazenda pertencia à família Robb, que tinha laços familiares com o Steven Garrison. O patriarca da família Robb, chamado Francis Lee Robb, também esteve ligado a 2 assassinatos ocorridos alguns anos antes, casos que envolveram tráfico de drogas. Ele era tipo o drug lord local. Eu sei que são muitas informações para absorver, mas essas figuras obscuras dos condados de Webster e Greene são bem importantes e compartilham algumas conexões únicas. Algumas são ligadas por laços familiares, como o Steven Garrison e a família Robb, enquanto outras têm vínculos mais incertos e difíceis de definir. Algumas estão envolvidas com o tráfico de drogas e outras com o Galloping Goose Motorcycle Club. O mais importante é vocês saberem que o Steven foi quem levou a polícia até essa fazenda e, segundo relatos, revelou o que aconteceu com as 3 mulheres desaparecidas de Springfield. Isso desencadeou 2 buscas adicionais na região, durante as quais a polícia encontrou evidências que permanecem sob sigilo. E foi exatamente o fato do resultado dessas buscas ser mantido sob sigilo que levou muita gente a acreditar que aquela não foi uma busca infrutífera, e sim uma investigação real que resultou em informações importantes. Talvez as evidências encontradas não sejam incriminatórias para alguém em específico, mas elas eram suficientemente concretas
para serem mantidas em segredo por todos esses anos. Um investigador chegou a afirmar numa entrevista à imprensa que as informações fornecidas pelo Steven Garrison poderiam ser cruciais para desvendar o desaparecimento dessas 3 mulheres, já que incluíam detalhes jamais divulgados ao público. Essas informações, assim como as evidências recolhidas durante as 3 buscas, também permanecem desconhecidas até hoje. Enquanto aguardava julgamento pela violação da condicional, as informações dadas pelo Steven fizeram com que as autoridades pedissem clemência em seu favor. A fiança dele foi reduzida de $10.000 para $2.500 para que os investigadores pudessem continuar extraindo informações dele. O Steven foi até hospedado num hotel local para facilitar as conversas. Mas, durante uma dessas ocasiões, ele fugiu novamente. O Steven despistou o detetive que o vigiava e permaneceu foragido por quase 3 semanas. Como você deixa alguém que já conseguiu fugir de uma prisão num hotel só com um guardinha vigiando? O guardinha dormiu e ele fugiu. Por volta de 1 semana e meia depois que ele fugiu, em agosto de 93, um homem invadiu o apartamento de uma jovem de Springfield. Armado com uma faca, ele agrediu sexualmente a vítima várias vezes e roubou $552 dela, dinheiro que os pais haviam dado para a menina pagar o aluguel e as contas. Durante o ataque, o agressor segurou a faca entre as pernas da vítima enquanto a ameaçava, dando instruções detalhadas para que ela se limpasse bem no chuveiro e eliminasse qualquer traço de evidência. Ele ainda avisou que talvez ainda estivesse no apartamento quando ela saísse do banho. A vítima, uma estudante de 20 anos da Universidade Estadual do Missouri, descreveu o agressor como um homem tatuado, com barriga de cerveja, que usou uma faca durante o ataque. A polícia rapidamente identificou o Steven Garrison como o principal suspeito e ele foi preso 9 dias depois. Em setembro de 95, o Steven foi finalmente julgado pelo estupro e roubo dessa jovem. No tribunal, ele acusou os promotores de usá-lo como bode expiatório para pressioná-lo a colaborar com informações sobre o desaparecimento do trio de Springfield, alegando que esperavam forçá-lo a fazer um acordo. Na época, o Steven admitiu ter sido interrogado como suspeito dos desaparecimentos e negou qualquer envolvimento. Mas ele também negou ter cometido o estupro da jovem, mesmo diante das diversas evidências contra ele. Então, não dá para acreditar, né? Durante o julgamento, o Steven e o advogado dele alegaram que a vítima tinha deixado ele entrar no apartamento dela às 3 da manhã, que as relações sexuais entre eles tinham sido consensuais e que depois a jovem lhe deu os $552. Alegações que a promotoria considerou ilógicas e absurdas. No fim, o Steven foi condenado pelas acusações de estupro com arma branca, sodomia, roubo em 1º grau e arrombamento em 1º grau. O júri levou apenas 90 minutos para chegar à condenação, tempo esse que incluiu a escolha do presidente do júri e uma pausa para o almoço. Ele recebeu 3 sentenças de 30 anos de prisão, que deveriam ser cumpridas simultaneamente, além de uma sentença adicional de 10 anos pelo arrombamento, que deveria ser cumprida consecutivamente, totalizando aí 40 anos de prisão. O Steven Garrison está preso até hoje. O seu real envolvimento no caso do trio de Springfield permanece cercado de incertezas, já que grande parte das informações que ele forneceu à polícia continua sob sigilo dos tribunais do condado de Greene. Por isso, é difícil saber se ele revelou algo verdadeiramente incriminador. Mas, considerando as múltiplas buscas desencadeadas pelas suas informações, que resultaram em evidências também mantidas em sigilo, é difícil acreditar que as revelações dele sejam insignificantes.
E com base na insistência inicial da polícia de que ele possuía dados desconhecidos do público, muitos acreditam que o Steven Garrison sabe de algo, embora ninguém saiba exatamente o que. Após a sua condenação por estupro em 95, o interesse da imprensa sobre o Steven diminuiu, mas a polícia continuou monitorando ele como um possível suspeito. Nas minhas pesquisas para esse episódio, eu descobri algumas coisas interessantes sobre o Steven Garrison e sobre as pessoas que poderiam estar envolvidas no assassinato da Cheryl, da Suzy e da Stacy, de acordo com ele, claro. Mas o que eu vou falar a partir de agora são informações e rumores locais, não tem nada oficial, entendeu? O Francis Robb, o dono da propriedade onde as buscas foram feitas, era um dos criminosos mais cruéis da região. Ele estava preso na época do desaparecimento, então ele não pode ter sido diretamente responsável pelo sumiço do trio. Mas os filhos dele seguiram os passos do pai, e outros familiares também se envolveram com o crime. Se a família Robb tivesse envolvida no caso de alguma forma, os corpos das 3 mulheres provavelmente nunca serão encontrados. O Francis costumava mandar queimar os corpos das suas vítimas e espalhava as cinzas por todo o condado. Também dizem que ele dava os ossos para porcos, que comem de tudo. Há muitos boatos em relação à família Robb e ao desaparecimento do trio, e os boatos podem ter, sim, um fundo de verdade. Mas, pelo que eu sei, quase todos os assassinatos cometidos pela família Robb foram relacionados a drogas, a negócios que deram errado ou pessoas com dívidas de drogas com eles. Eles eram os maiores produtores de metanfetamina local, além de traficarem vários outros tipos de drogas. Eu tenho certeza que encontraram muitos itens incriminadores quando revistaram a fazenda da família. Mas isso não significa que esses itens estivessem ligados a esse crime em particular, ao desaparecimento do trio, Outra coisa interessante é que o nome do amigo que teria contado o que sabia para o Steven Garrison quando bebeu é Tommy Smith. E ele não apenas conhecia a família Robb, como era parente deles. A irmã do Tommy era casada com o Francis Robb, então o Tommy e o Francis eram cunhados. O Steven Garrison, inclusive, também era casado com uma sobrinha do Francis Robb. O Steven e o Tommy eram amigos desde os anos 70. Segundo o Steven, o Tommy teria sido pago para se livrar dos corpos das mulheres. E anos depois, quando ele estava precisando de dinheiro, o Tommy ameaçou ir à polícia se não recebesse mais do que ele já tinha recebido para fazer o serviço, Então ele estava chantageando as pessoas que realmente executaram o assassinato e o sequestro das mulheres. Em 2001, o Tommy e a namorada dele, chamada Maureen Webb, desapareceram. Hoje em dia, a fofoca que circula em Springfield é que um dos capangas da família Robb marcou um encontro com o Tommy em algum lugar para entregar o dinheiro que ele tinha pedido. E o Tommy foi a esse encontro junto com a namorada. Os dois, então, foram mortos e provavelmente dados aos porcos. Mas também tem quem diga que o assassinato do Tommy foi relacionado a drogas. A gente tem certeza que o Tommy e a namorada morreram em 2001. Na fazenda. Na fazenda. Foram assassinados provavelmente pelo Rick West, que era o terceiro nome que estava naquele grande júri. Era o Steven Garrison, o Michael Rader e o Rick West. O Rick West era um capanga conhecido da família Robb, entendeu? Uhum. Há também um rumor de que a esposa do Francis Robb Jr., o filho mais velho do Francis Robb, fez algum tipo de confissão no leito de morte de que o marido dela estava envolvido nos desaparecimentos. Infelizmente, tanto o pai quanto o filho, o Francis Robb e o Francis Robb Jr., estão mortos. Dizem que a polícia encontrou os destroços de uma van, possivelmente usada durante o sequestro.
que metal verde foi encontrado numa escavação que aconteceu durante as buscas na fazenda. Mas não foi possível concluir de onde aquele metal vinha, se era proveniente de uma van ou não. Durante o julgamento do Steven, foi revelado que o seu advogado nomeado pelo tribunal, chamado Jim Price, recebeu ameaças de morte logo no início do processo, vindas de pessoas desconhecidas. Foi especulado que essas ameaças poderiam ter vindo da família Robb, mas também tem quem acredite que a origem delas era o Galloping Goose Motorcycle Club, o clube de motociclistas envolvido em diversas atividades criminosas ao longo dos anos, incluindo o tráfico de metanfetamina pelo centro-oeste americano. Apesar do nome aparentemente inofensivo, o Galloping Goose, ou ganso galopante em português, ganhou notoriedade durante as décadas de 80 e o início dos anos 90, com a região ao redor de Springfield se tornando um dos focos das suas atuações justamente na época em que as mulheres desapareceram. O Galloping Goose também cultivou alianças com outros clubes, como os Hells Angels. Há teorias de que o Galloping Goose, ou pelo menos alguns dos seus membros, possam ter tido envolvimento no desaparecimento. Vários membros do clube estiveram envolvidos nos primeiros dias de investigação, incluindo o Steven Garrison. Foi justamente o envolvimento dele que chamou a atenção dos investigadores para o Galloping Goose. Mas essa ligação com o clube não se limita apenas ao Steven. Os jovens Dustin Reckler, Michael Clay e Joseph Riddle, mencionados no episódio anterior, também tinham conexões diretas com o clube. Os três foram responsáveis por perturbar 2 túmulos em fevereiro de 92. Vocês se lembram bem dessa história, eu acho. Naquela época, a Suzy mantinha um relacionamento amoroso com o Dustin, e ela prestou depoimento à polícia contra ele. Acredita-se também que a Cheryl deveria depor contra o trio, alegando que eles tinham usado o carro dela no dia do roubo dos túmulos. Seria possível que, temendo o depoimento da Cheryl, os 3 jovens tenham agido contra ela e talvez contra a Suzy também? E que a Stacy, uma inesperada testemunha do crime, tenha sido um efeito colateral? Essa hipótese não parece tão absurda, especialmente se considerarmos a possível influência das drogas no caso. Mesmo com as penas leves que eles receberam, que foi basicamente liberdade condicional com algumas restrições, será que a conexão deles com traficantes do Galloping Goose e o uso provável de metanfetamina poderiam ter afetado o seu julgamento? Talvez obscurecendo as suas decisões e os levando a ter atitudes impulsivas e precipitadas? Será que o Galloping Goose, preocupado com a possibilidade de alguns jovens sob pressão policial acabarem entregando seu próprio esquema de tráfico, resolveu agir por conta própria para fazer desaparecer 1 ou 2 testemunhas? Ou teria incentivado esses 3 jovens a tomarem medidas drásticas contra possíveis delatores? Desde o início da investigação, a polícia considerou que as 3 mulheres, a Cheryl, a Suzy e a Stacy, poderiam ter sido vítimas de um criminoso em série, possivelmente agindo sozinho. A teoria inclui a possibilidade de que o agressor tenha usado disfarces ou estratagemas para ganhar acesso à casa, atraindo as mulheres para fora ou para dentro, sem sinais de violência ou roubo. Em novembro de 95, a Unidade de Apoio a Crimes Violentos do Missouri revisou o caso do trio, recomendando aos detetives de Springfield reavaliarem 30 pistas e reordenarem a lista de suspeitos. Eles descartaram o tráfico de drogas como provável motivo, focando em agressão sexual. Essa nova análise levou a polícia a um suspeito chamado Robert Cox. Ele já estava no radar das autoridades e se tornou o centro das atenções no início de 96.
Crescido em Springfield, o Robert Cox era visto como uma pessoa solitária, com um desempenho escolar mediano, mas com algumas conquistas no atletismo durante o colégio. Após se formar na Parkville High School, ele se alistou no Exército, onde se destacou como um Ranger altamente condecorado. Em 79, ele até ganhou o prêmio de Soldado do Ano do seu batalhão. E, em 83, participou da invasão americana a Granada, chegando ao posto de tenente aos 23 anos. Mas havia um lado obscuro na vida do Robert. Em 30 de dezembro de 78, Sharon Zellers, de 19 anos, foi vista pela última vez saindo do seu trabalho na Disney, onde ela havia substituído uma colega doente. Ela deixou o estacionamento por volta das 22 horas, mas nunca chegou em casa. O pai da Sharon tentou encontrá-la várias vezes no trajeto entre o trabalho e a casa, sem sucesso. 3 dias depois, o carro da Sharon foi encontrado abandonado num laranjal. A polícia ampliou as buscas a partir dali, e no dia seguinte localizaram o corpo dela dentro de uma estação elevatória de esgoto, submerso a 4,5 metros de profundidade. O legista relatou que a Sharon havia morrido devido a um traumatismo craniano. Mais especificamente, a Sharon havia sido espancada 14 vezes na cabeça. E o mais perturbador era o fato do legista ter relatado que ela provavelmente sobreviveu de 20 a 30 minutos após o ataque brutal. Embora poucas evidências tenham sido encontradas próximas ao corpo, dentro do carro da Sharon havia fios de cabelo, uma marca de bota e vestígios de sangue. Na época, a polícia conseguiu determinar apenas o tipo sanguíneo para futuras comparações. Em 88, as evidências apontaram para Robert Cox, o jovem ranger do Exército que estava hospedado num hotel próximo na época do sequestro e assassinato da Sharon. Ele e a família dele estavam de férias na Flórida, hospedados no Days Inn, a poucos metros de onde o corpo e o veículo da Sharon foram encontrados, tornando-o um suspeito imediato, especialmente após uma visita que ele fez ao hospital naquela mesma semana. Na noite do desaparecimento da Sharon, o Robert teria retornado correndo ao hotel, com sangue escorrendo pelo queixo, alegando ter perdido alguns centímetros da língua devido a uma mordida. Ele disse que se envolveu numa briga, mas essa versão foi posteriormente refutada pelos promotores. Apesar disso, eles não conseguiram acusá-lo formalmente pelo assassinato, citando falta de provas. Uma década depois, a promotoria esperava usar os avanços na análise de DNA para ligar o Robert ao veículo da Sharon. Na época, o Robert já estava preso na Califórnia por outro crime, e renunciou ao processo de extradição, dando ao estado da Flórida 180 dias para apresentar um caso contra ele. Os testes de DNA foram inconclusivos, mas o estado decidiu seguir com o julgamento mesmo assim. Durante o julgamento, os promotores destacaram evidências físicas para vincular o Robert à cena do crime. O sangue encontrado no carro da Sharon era do tipo O, assim como o sangue do Robert. Os fios de cabelo recolhidos no veículo eram compatíveis com os pelos do peito do Robert. E as pegadas dentro do carro correspondiam ao tipo de bota militar que o Robert usava na época. Mas, por outro lado, a defesa argumentou que as pegadas também poderiam ter sido feitas por um modelo popular de bota civil. Depois, é claro, havia a questão do Robert ter arrancado cerca de 2 centímetros da própria língua com uma mordida. Ele alegou que isso aconteceu após ele ser atacado por, nas palavras dele, um negro grandalhão, do lado de fora de uma pista de patinação. Porém, o médico que examinou o ferimento acreditava que outra pessoa tinha arrancado a parte da língua do Robert com uma mordida, até por causa do ângulo do ferimento da língua dele. O arco, né? O arco
dentário, né? E funcionários da pista de patinação também foram convocados para depor e afirmaram não ter presenciado nenhuma briga naquele período. Os promotores destacaram o histórico recorrente de agressões do Robert, que já havia sido preso por sequestrar e agredir 2 mulheres nos arredores de Monte Rey, na Califórnia. Esses 2 incidentes, ocorridos em 85, resultaram em sua confissão, dispensa desonrosa do exército e condenação a 9 anos de prisão. Mas o juiz do caso da Sharon considerou que esses crimes eram muito diferentes do assassinato dela e, por isso, os promotores não puderam apresentar essas evidências ao júri. Não puderam nem mencionar esses 2 sequestros, essas 2 mulheres que ele atacou. Apesar dessas limitações, os promotores conseguiram sustentar o caso com sucesso. Em julho de 88, o Robert foi condenado pelo assassinato da Sharon Zellers e sentenciado à morte na cadeira elétrica na Flórida. Mas, em dezembro de 89, a Suprema Corte da Flórida ordenou a absolvição do Robert. Numa decisão considerada extremamente rara, o tribunal decidiu por unanimidade, 7-0, anular a decisão do júri do julgamento de 88, sem sequer devolver o caso a uma instância inferior. A decisão da Suprema Corte declarou que o caso do Estado tinha mérito, mas ele era um caso frágil e muitas das provas apresentadas ainda não haviam sido suficientemente comprovadas. Essa decisão foi duramente criticada por quase todos os envolvidos, incluindo os jurados, que na época do julgamento desconheciam as outras condenações do Robert por agressão e se sentiram mais seguros ao tomar conhecimento delas posteriormente. Enquanto isso, a família da Sharon lutava para superar o tormento emocional acumulado durante a década anterior. Primeiro, eles tiveram que lidar com a morte horrível da Sharon e a perda repentina dela. Depois, passaram quase uma década sem saber quem era o assassino ou por que tinha feito aquilo com ela. Quando finalmente acreditavam ter identificado o culpado, ele foi condenado, mas tudo desmoronou. Agora, eles estavam de volta à estaca zero. Após a absolvição pela Suprema Corte da Flórida, o Robert foi retirado do corredor da morte e enviado de volta à Califórnia, para terminar de cumprir a pena de 9 anos pelas 2 agressões violentas de 85. Nos 2 incidentes, ocorridos com 6 meses de intervalo, o Robert perseguiu e sequestrou as vítimas, que conseguiram escapar graças à própria coragem e testemunharam acreditar que ele pretendia matá-las. Apesar de ser enviado para cumprir o restante da pena na Califórnia, esperava-se que o Robert recebesse a condicional até o final de 1990. Ele saiu de uma prisão estadual californiana em dezembro daquele ano e, aproximadamente uma semana depois, retornou à sua cidade natal de Springfield. Em abril de 95, as autoridades do Texas anunciaram a prisão do Robert nas proximidades de Dallas, o acusando de assalto à mão armada num salão de bronzeamento artificial em Decatur. O Robert, que havia se mudado recentemente para o Texas, teria cometido o crime em novembro de 94. Durante o assalto, ele apontou uma arma para uma menina de 12 anos. E, felizmente, ninguém ficou ferido. A polícia suspeitava que ele poderia estar envolvido em outro incidente assustador na mesma região, onde uma mulher foi perseguida até a sua casa por um homem que tentou invadir a residência. Mas nenhuma acusação foi formalizada nesse caso. As autoridades seguiram adiante apenas com a acusação pelo assalto à mão armada e, em poucos meses, o Robert foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime. Foi nesse momento que se tornou público que o Robert era considerado um possível suspeito no desaparecimento da Cheryl, da Suzy e da Stacy, que aconteceu em junho de 92, época em que ele morava na cidade de Springfield. A família da Sharon Zellers
vinha acompanhando o Robert Cox ao longo dos anos, rastreando as suas mudanças de endereço após a sua libertação e mantendo-se atualizada sobre crimes na região onde ele estava vivendo. Após tomarem conhecimento do desaparecimento do trio, foi a família da Sharon que entrou em contato com a polícia de Springfield para informar que o Robert residia lá. O Steven Zellers, o irmão da Sharon, soube do caso na televisão e ligou para a polícia 18 dias após o desaparecimento, afirmando que os investigadores sequer sabiam que o Robert cumpria condicional em Springfield. A polícia já havia considerado o Robert como possível suspeito em 92, mas nunca o investigou a fundo na época. Ele foi interrogado 2 vezes e o seu álibi parecia sólido, confirmado por seus pais e sua namorada. Só mais tarde que se descobriu que os pais não tinham como verificar o álibi e que a namorada havia mentido, fatos que só viriam à tona muito depois. Em janeiro de 96, policiais de Springfield viajaram ao Texas para interrogá-lo novamente na prisão. Durante as conversas, o Robert foi descrito como amigável, mas também compartilhou informações sobre o desaparecimento do trio que os investigadores nunca tinham ouvido antes. Apesar do Robert Cox preencher vários critérios que o colocam sob suspeita, assim como no assassinato da Sharon Zellers, não há evidências concretas que o liguem diretamente ao desaparecimento. Não existem testemunhas que o coloquem perto da casa da Cheryl Leavitt ou nenhuma prova física que o associe à cena do crime em junho de 92. Curiosamente, o Robert foi bastante franco desde o início. Numa entrevista ao Springfield News Leader em 96, ele afirmou saber onde as 3 mulheres estavam enterradas, dizendo que elas nunca seriam encontradas. Inicialmente, ele disse que era apenas uma teoria pessoal e não um fato concreto, mas que ele acreditava que elas haviam sido enterradas perto de Springfield e que ele poderia localizar os corpos. Com o passar dos anos, foram descobertos mais detalhes sobre o Robert que ajudam a entender se ele poderia realmente ser o responsável. Enquanto estava em Springfield, ele trabalhou para a SMIP Underground Utility Company. As autoridades já suspeitavam que o criminoso poderia ser alguém ligado aos serviços públicos, ou alguém que se passasse por funcionário, já que essa era uma das poucas razões plausíveis para as mulheres abrirem a porta tarde da noite. Inclusive, um aspecto do caso que não é muito comentado é a descoberta de um desenho num supermercado dias após os desaparecimentos, contendo a frase: "Use o ardil do homem do gás para verificar se há vazamento." Esse desenho pode não ter nada a ver com o crime, mas a ideia do criminoso dizer para as 3 mulheres que havia um vazamento de gás perigoso para atraí-las para fora de casa é uma teoria bastante convincente. Ela, inclusive, seria particularmente adequada ao Robert Cox, que trabalhava para uma empresa de serviços públicos. Se ele tivesse de uniforme, ele poderia facilmente se passar por um funcionário da empresa de gás e enganar as mulheres. O álibi do Robert para a madrugada do dia 7 de junho de 92, entre 2h30 e 7h30 da manhã, é bastante fraco. Ele afirmou que chegou em casa à tarde e foi dormir. Os pais dele confirmaram, mas eles já estavam dormindo, então eles não podiam atestar isso com certeza. O próprio Robert disse que ele não se lembrava do que fez naquele domingo e admitiu que pediu para a namorada que mentisse por ele. Em 92, ela disse para a polícia que os 2 tinham ido à igreja juntos no domingo cedo, mas depois ela confessou que mentiu. O Robert era conhecido por perseguir mulheres, o que foi evidenciado pelos casos confirmados de sequestros que ele cometeu na Califórnia. E também acredita-se que o Robert perseguiu a Sharon Zellers antes de sequestrá-la e assassiná-la em 79. A polícia também suspeitava que ele tivesse assediado e perseguido outras mulheres.
No caso do trio, muitos teorizam que o Robert poderia ter encontrado, poderia ter visto a Suzy e a Stacy em algum momento daquela noite. É possível que depois que as mulheres estavam na cama, em casa, ele tenha usado o disfarce de trabalhador de serviço público para entrar na casa ou para convencê-las a sair. O próprio Robert mencionou essa hipótese em entrevistas, sugerindo que o provável assassino se passou por funcionário de uma empresa de serviços públicos. Ele também especulou que o alvo principal poderia ter sido a Cheryl, que estava sozinha em casa naquela noite, e que a Suzy e a Stacy teriam aparecido inesperadamente. Na entrevista para o Springfield News Leader, o Robert disse: "Acho que elas simplesmente apareceram. Elas não deveriam estar ali. A situação mudou." Ele explicou ainda que controlar 3 pessoas não seria difícil para um criminoso armado. A polícia e a imprensa encontraram dificuldades para determinar se o Robert realmente estava envolvido ou se ele só queria que o mundo acreditasse nisso para ele se sentir mais importante. Os investigadores desconfiavam das alegações dele, especialmente porque a vida do Robert na prisão era solitária, passando 23 das 24 horas do dia trancado na cela. Apesar de continuar sendo um dos principais suspeitos, o Robert parecia gostar do fato da polícia não poder incriminá-lo e de exercer poder sobre os outros. Ele está preso até hoje e certa vez disse a um repórter numa entrevista gravada que ele sabia que o trio de Springfield estava morto, mas ele se recusaria a revelar detalhes até que a sua mãe morresse. A mulher está viva até hoje. Olá, ouvintes queridos, não querendo interromper, mas já interrompendo para dar recados. O Spotify me falou que metade das pessoas que nos escutaram no último mês não seguem o Detetive do Sofá. E eu entendo, você escuta o Detetive do Sofá, sabe que toda quinta-feira tem episódio novo, não precisa seguir o podcast. Mas é aquilo, o Spotify inventa as mecânicas dele, as métricas dele, e usa isso para decidir se indica o podcast para mais gente ou não. Isso também serve para comentário, episódios com mais comentários aparecem para mais gente. É por isso também que a gente começou a postar um short do episódio no Spotify. Nem era para o Instagram, é para o Spotify, e realmente a diferença foi grande. Então segue a gente, comenta pra gente e melhor ainda, vire um apoiador. Você pode apoiar pelo Orelo ou pelo Apoia-se, paga nós e vai dar tudo certo. Agora de volta pro episódio. Em junho de 1997, 5 anos após o desaparecimento do trio, a família da Cheryl e da Suzy deu início ao processo legal para que ambas fossem declaradas mortas. A intenção principal era poder reivindicar quaisquer bens deixados por elas, embora se acreditasse que não havia muito a ser reclamado. A petição foi movida pela Deborah Schwartz, a irmã da Cheryl, que morava na região de Seattle e que continuou pagando o seguro de vida da Cheryl durante todos esses 5 anos. A Deborah expressou a sua indignação contra o responsável pelo desaparecimento por privar a família da chance de enterrar as mulheres e obter alguma conclusão. O pai da Deborah e da Cheryl, o Jim, havia falecido naquele mesmo ano de 97, sem jamais saber o que aconteceu com a filha e a neta. Em setembro de 97, a decisão judicial foi finalmente proferida, declarando a Cheryl e a Suzy mortas oficialmente em 8 de junho de 97, exatamente 5 anos e 1 dia após elas terem sido vistas pela última vez. Por sua vez, a família McCall optou por não entrar com uma petição semelhante. Eles informaram que não se oporiam ao pedido da outra família, mas que não declarariam a Stacy morta sem provas irrefutáveis do seu falecimento. A Janice McCall declarou: "Não vamos declarar nossa filha morta nunca. Não a declararemos morta até que encontrem seus restos mortais. Enquanto não houver um corpo, ainda existe a esperança de que ela esteja viva." Em meados dos anos 90,
outro suspeito potencial entrou no radar dos investigadores. Em setembro de 93, pouco mais de um ano após o desaparecimento do trio, Jessica Roach, de 15 anos, foi vista pela última vez andando de bicicleta perto da sua casa em Georgetown, no Illinois. Sua bicicleta foi encontrada abandonada na rua e a Jessica desapareceu sem deixar vestígios. Em novembro daquele ano, no condado de Vermilion, a cerca de 32 quilômetros de Georgetown, um fazendeiro encontrou o corpo de uma jovem enquanto cuidava da sua plantação. Os restos mortais foram identificados como sendo da Jessica. Detalhes na cena do crime sugeriam uma ligação com outras mortes, indicando a possível existência de um assassino em série. Em outubro de 94, mais de um ano depois, a polícia identificou um suspeito pelo sequestro e assassinato da Jessica. Isso aconteceu após duas meninas de 14 anos, também de Georgetown, relatarem que um homem havia tentado sequestrá-las. Elas forneceram uma descrição detalhada do homem e da van verde que ele dirigia, que levou os policiais diretamente a um homem de 32 anos chamado Larry Hall. Durante o interrogatório, ficou claro que o Larry viajava pelo Centro-Oeste, participando de encenações históricas. Ele acabou confessando ter colocado a Jessica Roach para dormir pouco antes de participar de uma dessas encenações perto de Georgetown. É aquela coisa de guerra civil? É. Eu acho que encenação de guerra civil, e ele também participava de encenação da Guerra de Independência. Eu acho que essas pessoas participam. Não bate muito bem, não. É puro preconceito, mal aí. Mas é sempre uma galera esquisita. Quem quer se vestir de confederado, sabe? Sei lá. O Larry Hall nasceu em dezembro de 62 e ele tinha um irmão gêmeo chamado Gary. Os gêmeos eram filhos de um coveiro em Wabash, Indiana. Desde jovem, o Larry apresentou comportamentos antissociais. Segundo seu irmão, ele era violento e chegou a tentar atacar ou matar o Gary várias vezes. Ele ficava ressentido com colegas mais inteligentes e não desenvolveu amizades ou relacionamentos românticos durante a adolescência. Pelo que eu saiba, nem durante a vida adulta. O Larry começou a ajudar o pai a cavar covas aos 12 anos, o que pode ter contribuído para sua insensibilidade em relação a cadáveres e à morte em geral. Durante esse período, o Larry demonstrava desrespeito pelos mortos e a sua família enfrentava dificuldades financeiras causadas pelo alcoolismo do pai. O Larry e o Gary iniciaram atividades criminosas ainda adolescentes, cometendo incêndios, arrombamentos e outros delitos. Após o ensino médio, o Larry trabalhou como zelador e viajou pelos Estados Unidos participando de encenações históricas da Guerra Civil e da Guerra de Independência. Seu irmão afirmou que essas viagens serviam para o Larry disfarçar a sua falta de higiene e para dar vazão aos seus impulsos violentos. Quando ele se vestia nessas fantasias de confederado da guerra e tal, ele Sujo. Ele meio que se sujava intencionalmente pra, fingir que tava na guerra e tal, fazer encenação. E então ele achava até que a falta de higiene dele, o odor que exalava do corpo dele, ajudava a entrar no personagem, entendeu? Que fazia parte, porque os soldados na época também não deviam ser cheirosos. Então, ele não precisava tomar banho por causa disso. Autoridades federais acreditam que o Larry iniciou uma série de crimes no início dos anos 80, enquanto viajava pelo país para essas encenações. Ele selecionava vítimas jovens, brancas, de pequenas cidades, as perseguia, sequestrava, estuprava, torturava e as matava por esfaqueamento ou estrangulamento. Muitas vezes ele mutilava e desmembrava os corpos, praticando até atos sexuais com os cadáveres, que ele abandonava em locais isolados, um padrão que a polícia foi reconhecendo ao longo do tempo. Preso em dezembro de 94, o
o Larry confessou o assassinato da Jessica Rhodes, mas posteriormente ele retirou a confissão, como fez com quase todas as suas outras declarações. Apesar das dificuldades para ligar o Larry a todos os crimes que ele confessou, ele foi associado a vários casos ocorridos entre o início dos anos 80 e meados dos anos 90, principalmente no centro-oeste americano. Embora inicialmente acusado pelo assassinato da Jessica, o Larry acabou sendo condenado apenas pelo sequestro, já que os promotores não conseguiram determinar o local exato da morte dela e não havia muitas evidências no corpo que apontassem para ele. A pena foi prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E, ainda bem, o Larry está preso até hoje. Não há provas diretas ligando o Larry Hall ao caso do trio de Springfield, mas ao longo do tempo ele tem sido apontado como um suspeito forte devido ao seu histórico e ao seu modus operandi. O desaparecimento da Cheryl, da Suzy e da Stacy se encaixa no padrão dos crimes cometidos pelo Larry, que perseguiu, sequestrou e assassinou mulheres numa extensa área dos Estados Unidos. Embora o número exato de vítimas dele seja desconhecido, investigadores federais acreditam que ele matou mais de 1 dúzia de mulheres. Tem alguns investigadores que chegam a falar que o número de vítimas dele pode chegar a 40 ou 50. Nossa. Muitas dessas mulheres pertenciam ao mesmo grupo demográfico da Suzy e da Stacy e até apresentavam semelhanças físicas com elas duas. Além disso, entre as confissões e retratações dos crimes do Larry estava o desaparecimento do trio de Springfield. Ao ser interrogado pelos investigadores do assassinato de outra menina chamada Shauna Garber, que também aconteceu no Missouri, o Larry afirmou que ele não conhecia essa tal de Shauna, mas que nós matamos o trio de Springfield. Muita gente acredita que o uso do nós nessa frase foi um deslize que o Larry cometeu, sugerindo que ele pode ter tido um cúmplice nos seus crimes. As pessoas ainda gostam de apontar para o irmão gêmeo do Larry, o Gary, que o acompanhava em muitas das encenações históricas das quais eles participavam. Há também uma evidência temporal que sugere o possível envolvimento do Larry. No fim de semana em que a Suzy e a Stacy se formaram no ensino médio, uma encenação de batalha acontecia em Pleasant Hope, a cerca de 30 quilômetros de Springfield. O evento, programado para os dias 6 e 7 de junho de 92, fazia parte da celebração do Dia dos Antigos Colonos de Pleasant Hope. Não se sabe ao certo se o Larry participou dessa encenação, mas muitos consideram essa possibilidade um motivo válido para supor que ele esteve na região naquele fim de semana. Em 2002, no aniversário de 10 anos do caso, os detetives de Springfield decidiram reabrir a investigação sobre o desaparecimento da Cheryl, da Suzy e da Stacy. Eu acho que o final do episódio passado foi quando eu mencionei que o caso tinha sido arquivado. Foi em 95 que eles arquivaram o caso, se eu não me engano. E aí ele foi reaberto em 2002, nesse aniversário de 10 anos. Os investigadores receberam informações sobre 2 homens que trabalhavam para uma empresa de concreto na época do desaparecimento das mulheres e que teriam deixado a cidade pouco tempo depois. Alegava-se que eles dirigiam uma van verde semelhante à descrita pela polícia, e essa pista foi apresentada diversas vezes às autoridades. A polícia decidiu reexaminar o caso e confirmou que os 2 homens realmente saíram da cidade logo após o desaparecimento do trio e que eles trabalhavam para uma empresa de concreto no condado de Webster. Em julho daquele ano, com um mandado de busca em mãos, os investigadores revistaram uma área rural no condado de Webster, onde a empresa havia se estabelecido. Embora cães farejadores tenham detectado 2 áreas suspeitas, as buscas e escavações exaustivas não revelaram nada de relevante. Em março de 2003, as autoridades realizaram outra escavação
em uma área ao sul de Cassville, próxima a Springfield, utilizando retroescavadeiras para cavar o terreno. Apesar da busca detalhada e de várias denúncias anônimas indicando esse local próximo ao rio Horry, nada foi encontrado. Apesar disso, algumas evidências foram coletadas e enviadas para análise em laboratórios criminais estaduais, mas os detalhes dos resultados foram mantidos em sigilo por ordem de um juiz do Tribunal do Condado de Barry. Parece que tudo nesse caso resolvem manter em sigilo, por algum motivo. Não dá nem pra saber se adiantou, se não adiantou. Sim, é. E lembrando que é um caso que aconteceu Em 92. 90, sabe? Pessoas que podiam estar envolvidas já podem ter morrido. Pessoas que podiam estar presas já estão presas. É meio esquisito isso. Já que você estava falando nisso, sobre as pessoas que estão presas e já morreram e tal, tem gente que acha que essas evidências estão todas sob sigilo porque a polícia está esperando o Steven Garrison ser libertado da prisão ou começar a pedir a condicional. Porque ele foi condenado a 40 anos e não a prisão perpétua. Então, daqui a alguns anos, ele realmente vai sair da prisão. Então, tem gente que especula que estão só juntando evidências, aproveitando, né, para fazer isso enquanto ele está preso com calma, para acusá-lo quando ele tiver para sair da prisão. Steven Garrison é um dos primeiros caras que você falou hoje. Foi o primeiro cara que eu falei hoje. É o cara que disse que o amigo dele contou onde elas tinham sido enterradas, tinha a ver com a família Robb, e que, né, desencadeou as primeiras 3 buscas na fazenda do que ficaram sob sigilo e tudo tá sob sigilo, enfim. Em 2006, um grupo de detetives amadores começou a pressionar a polícia de Springfield para investigar um estacionamento próximo ao Centro Médico Cox Health. A estrutura do local havia sido construída pouco tempo após o desaparecimento do trio, no início dos anos 90, e o grupo se organizou online para chamar a atenção para o local. A Kathy Bird, uma repórter aposentada da região que havia se tornado uma blogueira policial, passou a ser o contato do grupo em Springfield. A Kathy auxiliou na supervisão dos esforços para escanear o estacionamento do local utilizando um radar de penetração do solo. O grupo produziu um vídeo que mostrava 3 manchas no solo a vários metros de profundidade sob o concreto, que eles alegaram serem compatíveis com os corpos enterrados do trio de Springfield. A partir disso, começaram a peticionar para que o Departamento de Polícia de Springfield autorizasse escavações no local. O Departamento de Polícia, porém, rejeitou a proposta, alegando falta de evidências confiáveis e classificando o pedido como mera especulação baseada em informações não verificadas de um grupo online. De fato, a credibilidade dessas informações era bastante questionável. A principal pista que levou o grupo até o estacionamento veio de uma vidente que afirmou ter sido guiada por uma visão do espírito da Stacy. Embora Kathy e outros alegassem ter recebido pistas anônimas que indicavam o local, os detetives da polícia de Springfield não consideraram nenhuma delas crível. Só do vidente não ter falado que estava na água já é uma mudança. Ao consultar o profissional responsável pela construção do estacionamento do Cox Health, as autoridades souberam que a obra começou em setembro de 93, mais de 15 meses após o desaparecimento das mulheres. O solo havia sido cuidadosamente preparado antes da construção para evitar problemas futuros, como raízes ou outros obstáculos que poderiam danificar a estrutura. Durante esse processo, afirmaram que qualquer corpo enterrado teria sido encontrado. Quanto às manchas no solo mostradas no vídeo, as autoridades explicaram que provavelmente eram raízes, galhos ou outros detritos naturais e que nada indicava a presença de corpos. Além disso, o responsável pelo teste com um radar de penetração no solo, um homem chamado Rick Norland, utilizou um equipamento que ele próprio havia projetado.
Apesar do grupo acreditar que as anomalias detectadas poderiam ser corpos, o próprio Rick declarou que os seus resultados eram inconclusivos e poderiam representar tanto corpos quanto nada. Excelente. Nem ele confiava no equipamento dele, entendeu? Essa vidente, que teria indicado o estacionamento do hospital como o local onde os corpos estavam, não foi a única a aparecer nesse caso, não. Inúmeros médiums apresentaram alegações falsas e um deles até sugeriu que poderia se comunicar com o Cinnamon, o Yorkshire, o cachorrinho da Cheryl e da Suzy, porque ele provavelmente foi uma testemunha ocular do crime. O Cinnamon sabe o que aconteceu e esse médium conseguiria se comunicar com o cachorro. Preciso dizer que isso não deu em nada? Eu acho que você não precisava ter dito isso. Tudo. Mas é muito interessante. Botaram um médium pra falar com o cachorro, eu gostei de ver o quanto ele foi fora da caixa. Muito. Porque eu realmente, enquanto você lia, eu realmente achei que ele ia falar: consigo me contactar com os espíritos de alguém das 3 que morreu. Não, ele conseguia falar com o cachorro. Não é nem espírito, é vivo. E não é nem gente, é o cachorro. Em 2007, 5 anos após a reabertura da investigação, os policiais admitiram que continuavam enfrentando enormes dificuldades com o caso. Embora tivessem reiniciado o inquérito em 2002 e realizado diversos recomeços desde então, eles mais uma vez chegavam ao fim da linha de mãos vazias. Foi por volta desse período que um novo suspeito surgiu. E para entender melhor essa história, a gente precisa voltar alguns anos até junho de 85, 7 anos antes do desaparecimento do trio, na pequena cidade de Nixa, localizada a cerca de 20 quilômetros de Springfield. Na noite de 17 de junho de 85, uma jovem chamada Jackie Jones foi vista saindo do trabalho, no leilão de gado de Nixa, por volta das 23 horas. Ela foi vista pela última vez num posto de gasolina e o seu veículo foi encontrado abandonado na beira de uma estrada, 1,5 km ao norte do trabalho dela, por volta das 6 horas da manhã seguinte. Uma das portas do carro estava aberta e a bolsa e as chaves da Jack ainda estavam lá dentro. Uma pequena mancha de sangue no banco traseiro sugeria que algo terrível havia acontecido. Essa suspeita se confirmou poucos dias depois, quando 2 pescadores encontraram seu corpo nu no lago Springfield, por volta das 8 da manhã de 22 de junho. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma forte pancada na lateral da cabeça, provavelmente causada por um macaco de carro. A Jack também apresentava múltiplos ferimentos no rosto e havia sido estuprada. Logo após o sequestro, os investigadores enfrentaram dificuldades para construir um caso sólido contra algum suspeito, mas desde o início tinham suas atenções voltadas para um nome específico. Testemunhas relataram ter visto um veículo estacionado atrás do carro da Jack no posto de gasolina, onde ela esteve pouco antes do desaparecimento. Além disso, outras testemunhas avistaram um veículo semelhante parado atrás do carro dela, na estrada onde o carro da Jack foi encontrado abandonado. O carro pertencia a Gerald Kernahan, então com 27 anos, herdeiro de uma importante empresa local, a Springfield Aluminum and Brass, onde ele atuava como diretor de vendas industriais. Com uma trajetória promissora para se tornar uma figura conhecida e influente na comunidade, o envolvimento do Gerald nas investigações rapidamente virou o assunto da cidade. A polícia o interrogou logo no começo e, durante as conversas, o Gerald teria mentido sobre o seu paradeiro na noite do sequestro e assassinato da Jack. Semanas depois, os investigadores suspeitaram que ele tentava fugir do país após ter reservado uma passagem para Taiwan, viagem que o Gerald alegou ser de trabalho. Os investigadores enfrentaram grandes obstáculos para montar um caso consistente contra o Gerald,
já que as poucas provas físicas disponíveis na época eram limitadas e pouco conclusivas. Sem contar que ele era o herdeiro de uma família rica e importante na cidade, né? Com acesso a advogados, ok. Com o passar dos anos, em março de 93, o Gerald voltou a ser notícia ao ser acusado da tentativa de sequestro de Heather Starkey, de 18 anos. Heather, ainda estudante do ensino médio, caminhava para a casa de uma amiga naquela manhã quando Gerald parou ao lado dela, de carro. Inicialmente, ele perguntou se ela precisava de ajuda ou queria uma carona, mas ele logo tentou puxá-la para dentro do carro, um Chrysler LeBaron branco. A Heather conseguiu se soltar e fugir, buscando socorro numa loja de conveniência próxima. Uma testemunha anotou a placa do veículo, que levou diretamente ao Gerald. Pouco depois, os investigadores descobriram que, meses antes, a esposa do Gerald havia pedido uma ordem de restrição contra ele, alegando que ele era viciado em drogas e álcool, de temperamento violento e que já a havia agredido fisicamente e a ameaçado de morte. Ela também o descreveu como alguém cujo estado mental estava deteriorando, tornando-se cada vez mais impulsivo e perigoso. Isso ficou evidente nas semanas seguintes à prisão do Gerald, em 93, pela tentativa de sequestro da Heather, quando, após ser liberado sob fiança, ele cometeu uma série de crimes, incluindo incêndio criminoso, arrombamento e destruição de propriedade, numa onda de violência que incluiu a tentativa de incendiar o estabelecimento de um concorrente e danificar o veículo de um vizinho. Ele chegou a ameaçar cometer suicídio e a disparar uma arma dentro de casa, sendo então submetido a uma avaliação psiquiátrica involuntária. Durante esse período conturbado, ele ainda atacou um policial e chegou a jogar um copo com urina nas autoridades. Durante seu julgamento pela tentativa de sequestro da Heather, o Gerald tentou justificar o seu ato, dizendo que, na verdade, ele escorregou ao sair do carro e se agarrou na menina. Claro que isso não convenceu o júri. Após alguns dias de deliberação, o Gerald foi considerado culpado e condenado a 2 anos de prisão, pena que posteriormente foi aumentada para 4 anos após ele ser responsabilizado pelos outros crimes cometidos naquele ano, Atacar o policial, tentar incendiar o concorrente, tentar quebrar o carro do vizinho, tacar xixi nos policiais, isso aí. Na mesma época, jornalistas locais começaram a levantar suspeitas sobre o possível envolvimento do Gerald em outros crimes na região. Sempre que uma mulher desaparecia ou era assassinada em circunstâncias semelhantes às da Jackie Jones, a polícia considerava a hipótese de que o Gerald pudesse estar envolvido. Entre esses casos, estavam o assassinato de Deborah Sue Lewis, em 87, e a morte de Kelly Ann Workman, em 89. E, claro, havia também o desaparecimento do trio de Springfield, em 92, um estranho caso de sequestro que ocorreu no mesmo período em que o Gerald enfrentava o seu aparente colapso mental, o início, digamos assim, do colapso dele. Na época que a esposa pediu ordem de restrição, que ele estava agredindo ela, ameaçando matá-la e tal, entendeu? Assim como nos outros casos, não havia evidências concretas ligando Gerald ao desaparecimento das mulheres, mas a suspeita sobre ele nunca desapareceu. O Gerald Carnahan foi libertado da prisão em 97 após cumprir a sua pena e passou a década seguinte em liberdade. Mas o caso original que o colocou sob suspeita continuou a persegui-lo. Quando o corpo da Jackie Jones foi encontrado em 85, um fragmento de DNA foi coletado durante a autópsia. Na época, as autoridades não tinham tecnologia forense suficiente para identificar a origem desse DNA. Mas décadas depois, em 2007, com o avanço da ciência, a amostra de DNA foi reexaminada
e obteve uma correspondência positiva com o Gerald. O julgamento dele aconteceu em setembro de 2010. Depois de 6 dias de depoimentos e 13 horas de deliberação, o júri considerou o Gerald culpado de estupro e assassinato. Ele recebeu a sentença automática de prisão perpétua pelo assassinato, além de uma pena de prisão perpétua adicional pelo estupro. O Gerald está preso até hoje e vai continuar na prisão pelo resto da vida. Embora ele não tenha sido ligado de forma significativa ao caso do trio de Springfield, suas histórias se entrelaçam de maneira intrigante ao longo dos anos. O assassinato da Jackie Jones ocorreu cerca de 8 anos antes do desaparecimento da Cheryl, Suzy e Stacy. Já em 93, meses após o sumiço das 3 mulheres, o Gerald foi preso por tentar sequestrar uma jovem de 18 anos. Entre 92 e 93, ele viveu um período de evidente deterioração mental, cometendo múltiplos crimes e até tentando tirar a própria vida com uma arma de fogo, o que resultou na sua internação involuntária numa clínica psiquiátrica. Além disso, o Gerald era natural de Springfield e se formou na mesma escola que a Stacy e a Suzy, a Kickapoo High School, o que adiciona outra camada às especulações. Alguns internautas tentaram vincular o Gerald a Cheryl, sugerindo que eles teriam tido um relacionamento amoroso antes do desaparecimento dela, mas não há nenhuma evidência que sustente essa alegação. A gente sabe que a Cheryl não estava namorando ninguém naquela época e nem estava a fim de namorar nem tão cedo depois daquele divórcio com o segundo marido, né? De qualquer forma, o Gerald Carnahan se tornou o suspeito favorito de muita gente, especialmente devido ao padrão dos seus crimes. Ele tentou sequestrar uma jovem à beira da estrada, ele sequestrou e assassinou outra jovem perto da mesma região onde o trio desapareceu, e o seu estado mental instável naquele período o coloca sob forte suspeita. Embora existam discrepâncias entre os crimes do Gerald e o desaparecimento do trio de Springfield, é difícil descartá-lo completamente como suspeito com base nas informações públicas disponíveis. Muitos anos após o desaparecimento, o que parecia ser a caixa de troféus de um assassino foi encontrada escondida no sótão da casa número 1045 da West Walnut Street, em Springfield. Dentro da caixa havia recortes de notícias sobre o desaparecimento do trio, bem como alguns anéis femininos. Se o motivo do assassinato for puro prazer do criminoso, não é incomum que o assassino acompanhe o caso na mídia e também guarde lembranças das vítimas. Isso permite que eles revivam a emoção doentia que sentiram com o assassinato. A polícia determinou que aquela caixa já havia passado por muitas mãos, então nenhum teste foi feito na caixa ou nos itens que estavam dentro dela. Mas o importante é onde a caixa foi encontrada, em Springfield. E esse é mais um pequeno elemento do caso que sugere que o assassino era local, sabe? Não era um criminoso de passagem aleatório que estava por ali. A gente já teve um caso que foi encontrado vários recortes, uma mala, e era só de um senhorzinho, de um detetive amador. um true crimer aí. Não, mas nesse caso tava uma caixa, tipo, super bem escondida no sótão, que só descobriram depois que foram fazer uma obra. Aí nisso, olha a caixa que eu encontrei, mostra pra uma pessoa, e mostra pro vizinho, e mostra pra não sei quem, mostra pra não sei quem lá, até chegar na polícia, entendeu? Não sei, eu acho que esses anéis que estavam na caixa nunca foram mostrados pra família da Cheryl e da Suzy. Eles chegaram a ser mostrados pra Janice McCall, que tinha certeza que nenhum deles pertencia a Stacy, porque a Stacy não gostava de usar anéis. Mas a família mais próxima, assim, da Cheryl e da Suzy, Não ia saber. morava em Seattle, que era a irmã dela, o pai, quer dizer, a irmã da Cheryl, o pai e tal. O irmão da Suzy, filho da Cheryl, o Bart, não prestava atenção nessas coisas. Então, assim, não tinha ninguém que poderia dizer com certeza, sim, esse anel era da Cheryl, esse anel aqui era da Suzy, entendeu? Por isso também acabou não dando em nada essa pista.
Em 2010, um novo chefe de polícia foi eleito em Springfield e, ao assumir o cargo, ele ordenou que a investigação sobre o trio fosse retomada. Isso levaria a um breve aumento na publicidade, mas mesmo assim durou pouco. Parece que a análise feita no arquivo do caso durante esse período reorganizou completamente as coisas, modernizando o arquivo de uma forma que não havia sido feita até então. Em 2012, o ano em que o caso completou 20 anos, um esforço semelhante foi feito para começar a reunir novas pistas. Após uma reorganização de 2 anos do arquivo do caso, a polícia de Springfield publicou uma página na web dedicada ao caso, destacando informações sobre as 3 vítimas. Naquele mesmo ano, a polícia de Springfield apresentou informações recém-analisadas para um painel de 25 investigadores criminais reunidos pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Nesse ponto, os investigadores deixaram claro que existem 2 caminhos possíveis para concluírem o caso. Alguém precisa se apresentar, confessar o próprio envolvimento ou fornecer informações que comprovem o envolvimento de outra pessoa e levar a polícia a alguma evidência confiável, ou algum avanço científico precisa acontecer, algum tipo de novo teste forense que torne as evidências existentes mais valiosas. Mas considerando que os investigadores não têm muitas evidências físicas para começo de conversa, nenhuma cena de crime, nenhum corpo, nem nada disso, parece impossível que isso aconteça, a menos, é claro, que ocorra alguma grande descoberta. Em pouco tempo, o aniversário de 25 anos chegou e passou, assim como o aniversário de 30 anos, que foi em junho de 2022. A gente agora está mais perto da marca de 35 anos do caso, que vai ser em 2027. Faltam só 2 anos. Os efeitos do desaparecimento do trio de Springfield foram muito além dos familiares diretos das vítimas. Psicólogos descreveram uma espécie de ansiedade coletiva que tomou conta da cidade de Springfield logo após o desaparecimento do trio. Grande parte dessa ansiedade decorria do fato de que as razões por trás do desaparecimento delas eram completamente desconhecidas. Com o tempo, essa sensação de ansiedade na comunidade desapareceu, mas psicólogos argumentam que traços dela persistem até hoje. Uma comunidade sem um desfecho sempre manterá uma sensação de ansiedade. Especialistas do FBI, os profilers do FBI, acreditam que o criminoso que sequestrou e assassinou as 3 mulheres, a Cheryl, a Suzy e a Stacy, era experiente, que ele trabalhava sozinho e não era conhecido de nenhuma das 3 vítimas. A casa da Cheryl era bem escondida dos vizinhos por árvores diretamente em frente. Além disso, a casa ficava ao lado de um consultório odontológico, que ficava fechado nos finais de semana, lógico. Então, só havia uma casa vizinha. Podem ter sido esses fatos sobre a casa que primeiro atraíram um invasor experiente para aquela cena. Eles acreditam que ou as meninas abriram a porta pensando que era uma amiga, ou a Cheryl pode ter aberto a porta pensando que era sua filha. É possível que a Cheryl não tenha percebido que a Suzy e a Stacy estavam na casa, se as meninas fizessem silêncio suficiente ao chegarem e irem para a cama, exatamente para não incomodar a Cheryl. Parece que a Suzy estava tentando ver quem estava lá fora através das persianas do quarto, que estavam, meio amassadas, de algum jeito, meio tortas. E a vista do quarto da Suzy era para frente da casa. Esse homem teria sido um invasor experiente que não se deixou intimidar por 3 carros na entrada da garagem. Ele não precisou perseguir as 2 meninas a noite toda, como muita gente acha que ele deve ter feito, para obter informações sobre os ocupantes do local, já que elas tinham acabado de estacionar e entrar. Era só ter ficado ali do lado de fora esperando para ver se alguém ia chegar ou o que ia acontecer.
Um invasor experiente só precisou que a porta da frente se abrisse alguns centímetros para ele entrar e fazer um refém, forçando os outros ocupantes a obedecerem. Numa noite de festa na cidade, onde, teve formatura do ensino médio, também não é completamente impossível que as mulheres possam ter aberto a porta para alguém que elas não conheciam por acidente. Essas são as opiniões dos especialistas, dos profilers do FBI. Eles também acreditam que agressão sexual foi o motivo para esse crime e que o criminoso era um homem branco. Eles têm 100% de certeza que o criminoso era um homem branco da região. Esse episódio, esses 2 episódios, né, Alexandre? Porque foram 2 episódios sobre o caso de Springfield, foram dedicados à nossa querida apoiadora, Gabi Souza. Muito obrigada, Gabi, pelo seu apoio, por você ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá. É por causa de pessoas como você que a gente consegue manter esse podcast, que a gente consegue fazer ele crescer e trazer episódios semanais para vocês com qualidade, né? É isso Porque aí. eu acho que eu faço um trabalho de qualidade, dá licença? Olha aí. Se não fosse nosso apoiador, você ia fazer um trabalho sem qualidade. Eu Ou não ia fazer o trabalho? basicamente. Porque dá muito trabalho fazer esse trabalho. Com certeza. É muito difícil fazer esse trabalho. Então, muito Minha obrigada. esposa tem 2 empregos. Eu não tenho mais de 2 empregos. Atualmente só tenho um emprego, que é esse aqui. Então, gente, vocês têm que me ajudar mais ainda, tá? Porque eu só tenho esse emprego. Okay. Muito obrigada, Gabi, pelo seu apoio. E eu sinceramente espero que você tenha gostado desse caso. Eu sei que foi bem denso, bem complexo, cheio de suspeitos. Cada suspeito acompanhado da sua própria história, capítulo. Sim, né? Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse caso. E que eu tenha conseguido trazer novidade. Okay. Que é sempre algo importante pra mim. Quem você acha que é o responsável pelo desaparecimento e assassinato do trio de Springfield? Você acha que o nome do assassino tá nessa enorme lista de suspeitos que a gente explorou aqui? Ou que ele ainda é totalmente desconhecido? Quais são as suas teorias sobre o que aconteceu naquela noite fatídica? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou vai lá, na nossa caixinha de comentários no Spotify e me diz o que você achou desse episódio, desse caso e qual a sua teoria, seu suspeito preferido. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.